falando na mensagem de hoje, a ideia é que a gente use todo o conhecimento que o C2S tem na gestão de leads no mercado automotivo, né, que é um mercado onde a gente basicamente começou, foi o pioneiro, né, em desenvolvimento de plataformas de gestão de leads no Brasil, e eu vou dizer até que no mundo, porque era uma coisa que ainda tinham poucas plataformas realmente focadas, né, quando a gente começou isso há 6 anos atrás, e a gente hoje tem muito conhecimento, né, para passar para o mercado. Hoje a gente vê lojas que desempenham muito mal e lojas que desempenham excepcionalmente bem. E aí entra o nosso amigo Anderson aqui nessa conversa. Para quem não conhece, o Anderson conheci no início da empresa, né, foi um dos clientes ali bem do início, e ele estava na época na Quest, hoje ele tem a empresa dele. Ele é sócio da Aragon, é uma loja de carros multimarca, muita gente conhece também, é uma empresa mais nova, mas na época que ele estava na Quest, a Quest é uma referência aí também nesse mercado. A gente admira muito a Quest, o trabalho que eles fazem realmente é um trabalho de muito alto nível, e na época que o Anderson estava lá, ele e a equipe fazia um trabalho realmente primoroso, assim, com índices de conversões que provavelmente assim, esteja entre os melhores do Brasil. E quando eu falo dos melhores do Brasil, não mais do que os 5 melhores, né? Então, assim, ou melhor, não pior do que os 5 melhores do Brasil. Então, eu diria que realmente eles faziam um trabalho primoroso. Aquilo, sim, era um trabalho de alta performance. Então, nada diferente, a gente não podia deixar de chamar pessoas como o Anderson para estar aqui com a gente e para falar para vocês um pouco do que acontece ali na loja mesmo, né? Do como eles construíram isso. Não é uma coisa fácil de construir, isso tanto na época da Quest quanto na loja dele. E o mais legal é que ele vai poder falar de cenários totalmente diferentes, né? Então, hoje na Aragon é uma empresa mais nova, né? Então, ele tem uma estrutura um pouco menor do que na Quest, e ele trabalha num formato. E na Quest ele trabalhava em outro. Então, ele viveu muita coisa, vai poder dar muita dica legal aqui para a gente. E acho que essa daí vai ser uma das riquezas dessa live de hoje. Tá? Do lado do C2S, o que a gente quer passar do nosso conhecimento. A gente tem hoje muitos números, né? Então, muitas coisas bacanas para passar, muita referência, né? Então, quando a gente fala de alta performance, o que significa isso? A alta performance, ela está muito ligada a empresa conseguir construir um processo de vendas, né? Que ele seja, primeiramente, assim, previsível, né? Então, você saber o que você pode esperar se você contrata um vendedor a mais, se você contrata mais 100 leads, mais 200 leads, que resultado aquilo vai te dar, se você perder aqueles leads. Então, você saber controlar o teu negócio, né, para você conseguir vender mais ou menos, né, Anderson? Então, basicamente, assim, a gente fala de você ter um processo estruturável, previsível, escalável, que melhora continuamente e, no final das contas, tem que vender mais. Não adianta você ter tudo isso e ser um processo burocrático e que não vende, ter ferramentas que fazem tudo, mas também não te ajudam, não facilitam a tua vida. Então, um pouco só dando uma introdução aí, Anderson, ao que a gente vai falar hoje. Acho que tem muita coisa bacana. Queria pedir, Anderson, para você se apresentar, né, para o pessoal, falar um pouquinho mais de você, aí, além do que eu falei. Você já dá sua introdução também, como que você considera, o que você considera aí uma gestão de leads de alta performance. Vamos lá. Boa noite agora, né? Boa noite já. Verdade. Bom, eu tenho 21 anos de mercado, né? Eu comecei na Vigorito como vendedor, depois fui a supervisor. Aí eu fui para o Grupo Itororó, e sempre, acho que 8 anos de Vigorito, 5 anos de Itororó, depois eu fui para a Caoa. A Caoa era gestor nacional de seminovos, né? Também quase 3 anos. Aí Quest, fiquei 5 anos na Quest, aí que eu aprendi muito, né? Porque é um outro mercado, né? Para quem vem concessionária, a multimarca, é uma mudança muito grande, né? E foi uma escola e que deu tudo certo, né? Foi bom. E aí em setembro agora de 2020, setembro de 2020,
abri junto com o Elton, que o Elton também era gerente lá na Quest, e em setembro a Aragon, e estamos indo bem, está surpreendendo, né? Embora as dificuldades da pandemia, mas estamos conseguindo dar bons resultados aí em cima das possibilidades, né? Mas está indo certo, está indo. Legal. Anderson, valeu. Então, pessoal, super alto nível aqui. Acho que o Anderson vai trazer coisas legais aí para vocês durante a conversa. A gente espera, então, que vocês curtam muito, tá? A gente, eventualmente, não vai conseguir responder as perguntas no meio da conversa, tá? Mas as perguntas que vocês deixarem, o pessoal de marketing do C2S depois vai interagir com vocês, vai responder, então vai fazer contato. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, por favor, façam as perguntas, interajam, e a gente, se não responder hoje, a gente vai responder na sequência. Super show! Foi até legal, cara, assim, acho que o C2S também fez alguns contatos aí com alguns revendedores, né, para participar. E até teve amigos aí de muito tempo que eu não via, falam, pô, eu vi você, né, pessoal chamou do gato, né, o gato e tal. E aí até me ligou, meu, como é que você está fazendo, o que você está fazendo e tal. Então, até perguntas, né, mesmo a gente indo responder. Pessoal, eu não sei se o Anderson falhou um pouco aqui para mim. Voltou, Anderson. Fala alguma coisa para eu ouvir. Tá ok aí, tá tudo certo. Ouvindo. Se acontecer alguma falha técnica, a gente volta muito rápido, tá, pessoal? Isso aí já aconteceu outras vezes, a gente está acostumado. Mas continua aí, o pessoal te viu. Então, o pessoal me viu, ligou, né? Falou, vai ter uma live hoje. Não, o que você está fazendo aí e tal? E, cara, eu não tenho nada que guardar para mim. Acho que o mercado está aí para todo mundo, né? A gente tem que se ajudar. Bate-papos, às vezes, você acaba também desenvolvendo alguma coisa que você não estava pensando. Então, até quem depois aí quiser trocar alguma ideia sobre alguma coisa também pode procurar e a gente vai conversando aí para maiores detalhes, né? Puta, super legal, Anderson. Essa tua humildade aí e a sua tua forma aberta de ver o mercado, a gente está super alinhado. A gente acha que faz muito sentido. Bem legal. Vamos lá, vamos começar a esquentar aqui os motores. Fala. Vamos lá. Você falou da opinião aí dos pilares da alta performance, né? Cara, eu acho que o primeiro ponto, cara, que é fundamental em qualquer empresa, né? Eu acho que a equipe tem que estar para entender a importância do lead e de como tratar um lead, sabe? Eu acho que é a prioridade número 1 para o negócio funcionar como deveria, né? Não adianta se a equipe não estiver no mesmo pensamento que a gente, engajada no mesmo raciocínio, com o mesmo objetivo, não adianta, né? Então, a conscientização da equipe, para mim, é o primeiro ponto indiscutível, né? E conseguir isso não é logo de cara, né, Anderson? Porque o time entender a importância, a dinâmica da gestão de leads, que não é um negócio eficiente por natureza, né? A gestão de leads, ela começa em mercado convertendo em 1%, né? Quem não tem uma gestão boa. Então, você tem 99 leads que você atende e não dá em nada, o vendedor entender que tem toda uma... que ele não é eficiente, mas para que ele consiga ir para 2, 3, 4, 5% de conversão, ele precisa fazer um trabalho super duro ali em cima dos leads. Não é no primeiro momento que eles entendem isso, né, Anderson? Não. Né, Fê? Assim, a gente tem que estar preparado para o não, né? E muito mais preparado para o não. Se está tanto um número aí de conversão de 10%, nós vamos falar que você toma 90% de não. Isso não é, né, cara? Isso para o vendedor que está lá o dia inteiro tentando vender, tentando agendar uma visita e agenda a visita, o cliente não vem para a loja, sabe? É um trabalho realmente que a equipe tem que estar muito engajada aí no objetivo, muito persistente, né? E aí tem que estar no mesmo objetivo, senão não anda. Você pode dar o anúncio, vir lead, não vai funcionar se a equipe não estiver engajada aí no objetivo. E Anderson, como é que você fez para conseguir um pouco desse engajamento, para essa experiência que você teve tanto na Quest anteriormente e agora na Aragon, né? Que você está começando
tudo de novo, né? Então, as pessoas, o time, engajar, você acertar as pessoas. Como é que está sendo para vocês? Como é que foi, né, esse processo? Qual que é o tempo que demora? Que você pode falar para o pessoal? Para quem quer chegar realmente, qual que é o investimento que ele tem que ter, os cuidados? Ô Fê, na verdade, eu acho que tem que ter o perfil. Eu já tive casos em entrevista explicar como que eu trabalhava e a pessoa falar para mim não dá, sabe? Porque não vai funcionar, sabe? Se for aquele vendedor à moda antiga que, né, falando no mundo de multimarcas, aí coloca o banquinho na porta da loja esperando o cliente parar, ele não serve para trabalhar comigo nem agora e nem onde eu estava. Não é perfil, não é perfil nosso, mas acho que já inicialmente, num primeiro momento, numa entrevista, se sendo bem claro do que você espera da pessoa, a pessoa não vai aguentar. Foi isso que aconteceu já algumas vezes, né? A pessoa vem e fala, ah, não, para mim não dá, trabalhar desse jeito eu não sou atualizado, não dá. Agora, se a pessoa tem o perfil, hoje a equipe que eu tenho, até acaba sendo suspeito em falar, eles vieram comigo, né, e estão fazendo um trabalho excelente, mas eles já têm isso na cabeça. Agora, Cultura. quando tudo, você não dá para você imaginar que isso vai funcionar da noite para o dia, né? Uhum. Tem que ter muita reunião, tá sempre apresentando o resultado, aí falando até um pouco do C2S, explorar a ferramenta nos relatórios que o C2S manda, que a gente consegue gerar na hora, não é nem o C2S que manda, né? Você consegue gerar, você consegue a performance de cada vendedor, arruma o ponto de um, onde é o ponto do outro. Então, mas é um trabalho que tem que ter muito gerenciamento. Não adianta só falar, ó, tá aqui a ferramenta, senta lá e acelera que não vai dar resultado, né? É a questão mesmo de treinamento, bate-papo. Cara, super legal, Anderson. Aí, acho que vem o primeiro ponto e talvez o mais importante de todos, né? A gente precisa estar com uma equipe boa, a gente precisa selecionar bem. No teu caso, você já trouxe pessoas que você conhecia, né, para o teu negócio novo. Você já sabia como eram as pessoas. Mas muitas vezes a gente tem que formar, né? E como parece que já é antigo, né, que a gente sempre viveu trabalhando em cima de leads, mas as pessoas que estão vendendo hoje, né, e que não foram formadas, né, quando elas eram mais novas nesse mundo digital, elas têm mais dificuldade de entender como funciona o mundo digital. E aí não é fácil, então, fazer com que elas entrem nessa cultura e que elas entreguem o que esse momento, né, do mercado ele pede. Então, assim, a primeira coisa os gestores têm que estar muito atentos na contratação. Então, a contratação que às vezes a gente pega uma pessoa que é um bom vendedor em alguma loja, que faz até um bom trabalho de vendas, tem uma rotina de vendas legal em alguma outra loja que a gente já sabe. Mas se você realmente quer ter uma loja que digitalmente ela se diferencia, e a gente sabe que cada vez mais é isso, né? Hoje com pandemia nem se fala, né? Então essa live que a gente está fazendo, ela tem tudo a ver, né? A gente cresceu ano passado 80%, mesmo no meio da pandemia. Por quê? Porque estava tudo trabalhando online, né? Então foi assim incrível, a gente até ficou com bastante receio, mas a gente viu que a gente fez muita diferença porque ficou tudo online. Então o vendedor hoje tem que estar preparado para isso. E não é que o vendedor que não está preparado não consiga ficar, mas o fato é, se ele não está ainda com essa cultura, você vai ter que treinar muito essa pessoa. E o ideal é que você, então, selecione e veja se ela tem o potencial de chegar lá. Então, o ponto que eu traria aqui para a gente já começar a descascar essa cebola aí, na contratação, a gente tem que ser muito mais criterioso para ver se a pessoa tem, se ela não está lá, se ela tem o potencial de chegar onde a gente precisa, que é realmente ter resiliência para atender os leads, né, e atender o lead de uma forma legal. E, na verdade, eu acho que assim, é uma atualização que vendedor de qualquer área tem que ter, né, cara? Hoje, Todas. você casa para comprar o quê, né? Tudo hoje é online, tudo hoje é atendimento online. Você vai numa conversa, você quer já na hora uma resposta no WhatsApp, tá tudo na hora e digital, né? Ninguém mais está indo presencialmente. Então, acho que qualquer área, se não se atualizar, não tem jeito. Eu acho que eu comecei em 2001.
2001 você não recebia um e-mail de consulta, você ficava na porta lá esperando, né? E não existe faculdade, né? Existe você também atualizar, preparar e dançar conforme a música, né? Não adianta você falar o que deu certo, o que dava certo para mim quando eu fui vendedor, hoje já não daria mais, né? Se você não se atualizar, não vai dar certo. Super legal, Anderson. A gente acredita muito nisso. Na nossa empresa, a gente forma muita gente e a gente treina muito o pessoal, né? E a gente vê o quanto isso faz a diferença no dia a dia. Muito bacana esse ponto que você trouxe, Anderson. Eu queria trazer um outro ponto aqui, Anderson, que é super importante para o pessoal quando pensar em alta performance, né? Pô, mas como que eu sei que eu cheguei na alta performance, né? Como que eu estruturo isso? Bacana, tá? Como que chega lá? Então, assim, quando a gente... Eu vou passar alguns números aqui, que é o que a gente conhece hoje, para que você entenda o que é chegar em alta performance. Então, a primeira coisa é você passar por aqueles pontos, né, que a gente falou, ter um processo bem estruturado, contratar as pessoas certas, você ter uma previsibilidade, você saber o que vai acontecer quando você mexer em cada um dos botões. Se eu quiser abrir uma loja... Hã? Tá certo. Falhou, desculpa, como é que é? E a ferramenta certa também, né? Ter a ferramenta certa. Não, e assim, é muito difícil, né, Anderson? Eu não vou falar para o pessoal aqui, óbvio, né, que o C2S por trás disso tudo ajuda, né, a fazer tudo isso daí acontecer, porque a tecnologia ela vem para facilitar isso tudo, né? E se você não consegue, tem coisas que são impossíveis ou quase impossíveis fazer na mão. Dá para fazer gestão de leads na mão? Dá. Você vai conseguir atender um lead em 5 segundos? Para ser o primeiro, e ser o primeiro a gente sabe que é o maior diferencial de todos. Você quer... então, a primeira coisa é contrate a pessoa certa, porque essa pessoa vai ter que atender leads muito rápido, vai ter que estar focada, vai ter que entender que o que ele está fazendo ali é falar com o cara para trazer ele para a loja, marcar uma reunião, conseguir fazer a venda, e que ele vai ter que fazer um follow-up em cima desse cara. Se você não tiver uma tecnologia para te ajudar a fazer follow-up durante 30 dias com o cliente e recebendo lead todo dia e não ficar só nos leads quentes, como é que faz isso daí sozinho? Então, assim, sem ferramenta é muito difícil também. Mas o ponto assim, a gente tem que entender primeiro, para chegar na alta performance, conseguir ter esse resultado de vendas a mais, que aí vai falar, você está realmente com alta performance, quais são esses números, né? Então, assim, o que eu posso dizer, assim, a gente tem alguns números que a gente vê nos eventos do segmento, né, Fenalto e outras informações que qualquer um pode achar pela internet. A conversão média do mercado de uma loja de autos, Anderson, ela fica aí por volta de 1,5%, né? Então, isso do mercado, tá? Quando a gente fala de 1,5%, pô, de cada 100 leads você vai vender de 1 a 1,5%. É baixo pra caramba. A realidade do mercado é essa. Se você... Como é que é? Você quer versão ou não? Não, calma que você já vai chegar lá. Então, assim, isso é mercado, 1,5%. Assim, você passa a considerar, né, que você tem uma gestão de alta performance, quando você começa a ter uma conversão, que ela vai ser acima de 3, 4, 5%, aí você está começando a fazer um trabalho legal. Então, assim, você é lojista, você está conseguindo medir isso? Você sabe qual é a tua conversão real dos leads que você recebe? Assim, dá para fazer isso se você não tem uma ferramenta? Você está recebendo via e-mail, distribuindo leads, ou mandando ali no WhatsApp do pessoal, entender se você está com 1,5%, se você está com 3%, 5%. Tem gente que faz mais que isso, né? Eu não vou falar quem. Mas assim, aí está o ponto. Então, assim, primeiro você tem que entender quais são as dores. Eu vou citar 3 dores antes de pedir para você entrar, Anderson, que é o seguinte. Então, primeira coisa, você tem que entender a conversão do mercado. Não dá para você ficar em 1,5% do mercado e continuar do jeito que você está. Você tem que mudar a sua operação. Tem que investir em ferramenta, tem que investir em treinamento, tem que investir na pessoa certa. Então, tudo isso daí você vai ter que fazer. E vamos entender agora 3 dores principais que você vai ter que entender também para que você consiga se movimentar nessa alta performance. Primeira coisa, pessoal, você tem que ver se você vai servir esse boné para você agora que eu vou falar. Números do mercado. A gente fez essa pesquisa, a gente pegou pesquisa de mercado também. Quando a gente começou lá atrás, 40% dos leads, Anderson, eles não eram respondidos.
Nem Tá? resposta. Então a gente fala muito isso. Não tinha nem resposta para o cliente. Você pegava 10 clientes, você ligava para eles, falava, essas 6 lojas responderam, essas 4 não me responderam. Então, imagina isso. 40%, se você faz investimento de 10 mil reais em portais no final do mês, você pegou 4 mil reais e jogou fora no primeiro minuto. Né? Hoje esse número é menor, ele já está por volta de 30%. Né? Mas ainda assim, 30% é muita coisa. É você jogar 3 mil reais dos 10 fora antes de começar o jogo. Depois disso, então vamos imaginar que você tem 30% de leads que não são respondidos. Pode estar acontecendo com a tua loja, se você não acompanha. Né? Então, assim, ter uma gestão de alta performance você ter um processo e ter alguém que acompanha isso. Então, se não é você, dono da imobiliária, alguém tem que fazer isso daí para você. Se você é pequeno, você vai ter que fazer isso daí. E você tem que mudar também, não é só teu vendedor. Tá? Então, esse é o recado que talvez seja duro. E a gente sabe que a maioria das lojas de carro, elas são pequenas. E vai estar muitas vezes na mão do próprio dono fazer isso daí. Então, veja se não serve para você esse boné. Se não é você que está ficando com 30% dos leads sem responder os seus clientes. Outro número. Anteriormente, assim, o mercado ficava 12 horas sem responder um lead. Hoje já é menor. Esse número está por volta de 6 horas. 6 horas é muita coisa, gente. Vocês têm que responder um lead em 15 minutos, no micromomento. A hora que o cara mandou o lead, ele está na frente do computador, você tem que pegar ele ali. Porque se você deixar, outro entra, e as empresas estão cada vez mais estruturadas com tecnologia igual o C2S, e elas vão ser primeiras que vocês. E ser o primeiro faz toda a diferença. O primeiro vende 60% mais que o segundo. Se tua loja, ela via de regra, ela responde rápido em menos de meia hora, ela vai ter 300% mais chance de vender do que o mercado. Significa você vender 3 vezes 1,5%, você vai chegar ao nível de conversão, aí acima de 5%. Muda o negócio da empresa você responder rápido, né, Anderson? Então, assim, a velocidade de resposta, para quem não caiu na real, para quem não controla o time, para quem não passa isso daí para o time, não é ficar dando porrada no time, é fazer o time entender. E você passar de 1,5% para 5%, Anderson, parece pouco, porque 95% dos leads ainda não são respondidos. E só para finalizar, para não monopolizar, que deixar você falar um pouco, que eu falo demais, desculpa, o último ponto o follow-up, né? Então, mais de 50% dos leads ainda não tem um follow-up depois do primeiro atendimento. Porque a pessoa faz primeiro, viu o qualificado, ok. Não atendeu, deu um pouco mais de dificuldade, eles são esquecidos dos leads. Então, tem que ver se essas 3 dores não caem no chapéu de você, lojista que está ouvindo a gente aqui. Isso muda o jogo, tá? Então, prioriza do primeiro que eu falei para o último, cada um desses pontos vai um por um melhorando. Eu não tenho dúvida que vocês vão para outros níveis. Agora, Anderson, fala um pouquinho aí de vocês. E falar do meu negócio que eu posso falar números, tá? Boa. Então, tem 2 formatos de trabalhar, né? Eu acho que tem a questão de você fazer uma célula para atender os clientes, isso dependendo muito do seu volume de leads que você recebe, né? Aí depende do seu estoque, depende do volume de leads para você poder fazer alguma coisa. Eu hoje, na minha realidade, que eu acho que é a grande realidade aí da maioria das lojas, né? Não tem aquele estoque de 200 carros tal. A gente, dentro de uma realidade aí que a gente vê no mercado, cara, eu busco assim, nós temos que ter 10 vezes a quantidade do meu estoque eu tenho que receber em lead. Eu tenho 30 carros, eu tenho que receber 300 leads, é isso que eu tenho, é o número que eu tenho que ter. Eu tenho 100 carros, né? Eu tenho que receber 1000 leads. E tem que ser, eu acho que tem que ser mais ou menos essa conversão. Se você não está recebendo essa quantidade de leads, você está anunciando errado, ou no canal errado, alguma coisa errada você está fazendo, se você não estiver recebendo essa quantidade de lead, tá? Então, essa é a lição. Não é a tua equipe que vai fazer, né? É o que você falou hoje, o negócio tá na minha mão, na mão do sócio, a gente parou um pouquinho de receber lead, vamos olhar preço, vamos ver se o carro está anunciado certo, se está com a foto certa, e aí vamos fazer a coisa certa. É o primeiro passo, né? A gente tem que ter isso bem claro, né? Agora, em conversão, não adianta só a gente olhar a conversão de quanto que a gente está vendendo por leads, né? Você precisa ver também quanto está conseguindo agendar, quantos clientes estão comparecendo, para quantas vendas você faz, o funil de vendas para ver a sua conversão. Você está falando aí numa média de mercado, você falou uma média aí de 1,5, 2. O meu pior mês
Eu vou até te falar direitinho aqui, tá? O meu pior mês foi 6,8. Meu pior. Aí eu dei uma caída para trás, vamos ver o que está acontecendo e vamos mexer, né? Esse mês aqui a minha conversão está em 9,6. E eu já tive mês aí de chegar a 10 conversão e estão brigando para manter isso daí. Tem que chegar nos 10 e assim, é o acompanhamento nosso, diário, não está chegando nesse número, ó, nós estamos aí, nós estamos no dia 23, eu sei que eu estou com 9,6. Então, eu tenho que manter isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ainda pode ser que subiu um pouquinho, porque tiveram as vendas de hoje aí, né? Ainda bem. Então, o número pode ser que dê uma melhoradinha. Mas tem que ficar isso. Agora, como fazer? É isso aí, né, Fê? É a resposta rápida. Eu acho que não dá para um cliente. Eu acho que é simples, né? Se coloque no lugar do cliente. Você mandando um lead querendo comprar uma parafusadeira lá e o cara não te responde. Cara, Uhum. tem que ser na hora, né, Fê? Porque assim, o cliente também, ele não tá mandando lead só para você, né? Ele Uhum. tá e ele tá com a facilidade, inclusive, né? Você tá numa Web Motors aí, que é o nosso maior canal hoje. Ele tá numa Web Motors, ele vai lá e vê um carro qualquer, já tem a resposta pronta para ele mandar, só aperta em enviar. Então, Uhum. para no mínimo 10, né? Aí precisa ver na frente. Tem que estar ligado o tempo todo lá, receber uma notificação, tem que ligar. Lógico, tem aquelas dificuldades, às vezes o vendedor está atendendo, está com algum problema. Aí vai da gente também, está no suporte, olhando. Ó, eu estou com o vendedor, o cara está atendendo, ele recebeu um link, não consegue atender, vamos transferir para o outro, né? É rápido. Porque assim, Fê, até você falou, às vezes 30% de leads não respondidos, você está rasgando dinheiro, né? Porque a gente paga o lead hoje e não é Uhum. barato, né? A gente Sim. e a conversa com o revendedor, isso às vezes eu não consigo entender, que às vezes você está conversando com o revendedor e ele fala, pô, o cliente mandou lead numa proposta de R$ 10.000 a mês. Pô, ele não sabe que a gente paga lead? Não, ele não sabe. E Não quando é um sabe, é lead bom? verdade. Uhum. Não, e quando é um lead bom, que você não responde. Então, assim, né, Verdade, muito comum. ter 1% de lead não respondido, o cliente É. respondido, né? Cansei de ver vendedor falar, eu nem respondo esses leads. Cara, como que você não vai responder? Né? Assim, nós temos, Fê, nós fizemos entrega de carro na semana passada, que até o meu sócio vendedor, eles andaram 200 quilômetros para entregar um carro em Leme, 190, né? Eles saíram da loja 2 horas da tarde e foram chegar quase 10 horas da noite, porque foram entregar o carro. Como vendeu? Lead. O cara olhou, mandamos vídeo, negociou, você traz o carro? Traga agora. Meu sócio montou no carro com o meu vendedor, foram até Leme entregar um carro. Então, assim, como que você Legal. não vai acreditar num lead porque ele tem um dedo longe? Não dá, né? Ele já mandou o lead, vamos trabalhar isso. E deu tudo Show certo. de, show de bola, pessoal. Vejam bem, o Anderson, ele não falou que ele converte 8, 9, ele converte 9,6, 6,8. Ele está acompanhando o negócio dele. Então, por que ele tem sucesso? Por que ele tem resultado? Porque tá na cara que ele tá no negócio dele, ele tá olhando. E assim, é óbvio, assim, a gente vem para uma live, a gente só quer dar notícia boa, né? Aqui dar um puxão de orelha realmente no dono da imobiliária, desculpa, a gente também trabalha no mercado imobiliário e eu às vezes troco, mas assim, dá um puxão de orelha no dono da loja de carros, para ver se ele realmente está garantindo que isso aconteça, sabe, Anderson? Porque é muito comum isso daí não acontecer. E se deixar só na mão do vendedor, ele também não tem essa compreensão, né? E você não consegue ensinar ele, você não consegue treinar, você não consegue ver em que parte do funil ele está errando, né? Se é na conversão, se é nas visitas, porque se não tiver esse acompanhamento, muito dificilmente vai chegar nos números que você está falando. E aí eu vou te fazer um gancho aqui, Anderson, e falar, vamos aproveitar e falar do C2S, como é que ele te ajuda com tudo isso, né? Como é que a ferramenta, qual é o papel da ferramenta nisso tudo para você conseguir chegar nesses números?
Ou Foi o primeiro. C2S é a ferramenta que tivesse sido escolhida, né? Não, hoje nós fizemos uma coisa, e aí, com o tempo, quando eu dei a minha, foi uma coisa que eu nem pensei, porque, assim, tem duas formas que a gente tem que analisar. Para o vendedor, não pode ser uma coisa muito complicada de se trabalhar, uma coisa que trava, uma coisa que cai, né? Então, tem que ser rápido e fácil de trabalhar, né? Então, eu acho que para o vendedor, a primeira coisa que eu falo para eles, o C2S é simplesmente uma, né? É uma agenda que você fala, porra, mas o cara mandou um lead para mim falando que vai comprar só em setembro. Aí eu arquivei. Não, por que você arquivou? Agenda ele lá no C2S em setembro. Em setembro a gente volta a cutucar ele. Pô, imagina esse cara em setembro receber uma ligação, falar, ó, aqui é fulano de tal da Aragon. Você me fez uma consulta lá em maio, falou que ia comprar em setembro, tô aqui. O cara fala, porra, meu, o cara não esqueceu de mim até agora. É uma agenda, né, Fê? O cara, às vezes, Sim, o cara fala, ó, eu tô em atendimento, eu tô numa reunião, me liga 11h30. Pô, você põe lá na ferramenta, 11h30, 11h30 a ferramenta vai lembrar para ligar para ele. Então, a personalidade do exército vendedor, eu acho isso, é ele ter a consciência da agenda dele. Ele tem que trabalhar o tempo inteiro com o C2S aberto e o C2S vai fazer para ele, vai lembrar ele, né? Porque é aquela coisa, né, Fê? Você vai anotar num caderno. Tem gente que fala, não, eu gosto do caderninho que eu me entendo melhor. Tá bom. Você dá um localizar no caderno lá do João Sérgio. Café. Tá, né? Não, Agora, sem você digita lá, João Vendedor Achou. Você põe Santa Fé, vai trazer todo. Então, para o vendedor, eu acho que é fundamental para ele conseguir se organizar, dar o retorno na hora certa, cobrar o cliente na hora certa. Então, eu acho fundamental. E assim, que é uma coisa que eu acho muito legal que eu vejo na minha equipe quando eu analiso os leads, que a minha equipe, eles estão criando os leads. Então, se a pessoa ligou na loja, ele cria o lead. Ah, telefone, onde você viu? Em tal lugar. Cara, eu acho que é isso a conscientização, né? O legal. que deve, para a gente conseguir ter a métrica como deve, que é outra coisa que eu falo para eles, né? A informação para nós é muito importante para a gente ver se está gastando na mídia certa. Porque várias vezes, né? Ah, determinada mídia Perfeito. caro, eu pago R$ 6.000. Espera um pouquinho, quanto você vende por ela? Divide isso pela quantidade de vendas, às vezes é a ferramenta mais barata que você. Então, se você Perfeito. a informação no C2S dessa forma aí 100% certa, você também não vai chegar no resultado, de repente, que precisaria. Então, eu acho que essa é a parte do vendedor. Agora, para a parte gerencial, por que eu sei que é 9,6? Porque eu entro lá no C2S, eu emito o meu relatório, eu tenho meu relatório do sistema que bate. Quando eu vendo, o vendedor sinaliza lá que vendeu por tal mídia. Então, eu tenho o número de qual mídia eu vendi, de como está o aproveitamento de tal vendedor, quantos leads ele recebeu. E, cara, e gerencialmente, eu acho que é muito bom a distribuição de lead. Cada vez para um. Aí eu tive um vendedor, o filho dele nasceu. Cara, vamos travar ele. Você entra na ferramenta na hora, você trava ele, aí distribui só para os dois. Então, gerencialmente também, para mim, é perfeito, cara. Eu acho que o funcionamento. Anderson, a velocidade, né? A gente bate muito nessa tecla, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe hoje que tem que ser rápido, né? É, Mas eu queria que você entrasse mais no detalhe do quão rápido tem que ser e como que o C2S também te ajuda com isso. Porque isso é uma preocupação muito grande nossa, né? A gente já viu em todos os mercados e a gente já viu no C2S o quanto a velocidade hoje ela faz a diferença na conversão no final, né? E como eu diria o principal ponto aí, né? Para que você consiga vender mais é você ser rápido. Óbvio, depois vem um atendimento bem feito, né? Porque não adianta você atender rápido e atender de uma maneira ruim. Mas como é que você vê essa parte da velocidade, Anderson? Acho que é um ponto que vale. Ela é batido, mas assim é importante falar porque acho que tem um entendimento um pouco errado. Acho que as pessoas são complacentes demais com o tempo, né? Ah, não, atendi até 1 hora.
a gente vê e fala assim, é um absurdo. No C2S, a gente pede, pô, chegou um lead, você tem que atender em 5 minutos. Na outra, a gente fez uma live a semana passada, enquanto estava tendo a live, o pessoal conversando, assinando, o vendedor entra na live, conversa com a pessoa, 11 horas da manhã tinha uma venda feita. Entendeu? Então, assim, porque a pessoa está empolgada. Ela comprou, a gente tem 2 produtos, né? A gente tem um bot de qualificação, além do C2S, a gente tem uma régua. A pessoa comprou tudo. Por quê? Porque você pega a pessoa empolgada, você faz um atendimento bom, você consegue pegar ela no time certo, no micromomento, que é o que a gente fala. E aí você faz uma venda boa, porque o mercado não atende nesse padrão, né, Anderson? Então, me fala um pouquinho da velocidade. Como é que é para vocês? Cara, até eu estou fazendo alguns atendimentos, às vezes, quando é lead de um dos portais, vem para o meu celular. Cara, e eu dou bastante exemplo, né, para os meus vendedores que, cara, é assim, o cara me mandou um lead 10 horas da noite, eu vou responder ele 10 horas da noite. Você já cria um vínculo totalmente diferente com o cliente, né? Você já você sai daquele ambiente do horário de trabalho, esse tipo de coisa. Então, a rapidez é fundamental, né? A gente... eu acho importante analisar assim, a ferramenta cai, porque também fica travando, de repente você vai responder essas dificuldades que não podem ter. Eu vejo, às vezes, de alguns portais, eu recebo um e-mail quando chega o lead. Eu entro no C2S, o lead já está lá dentro. Então, eu não posso ter esse delay, porque vão falar, o cara acabou de dar o lead. Se eu quero que meu vendedor responda em 10 minutos, se ela demorar esse lead para entrar no C2S 10 minutos, eu posso perder ele. Então, a rapidez disso, Fê, é fundamental e assim, a gente precisa estar analisando sempre isso, né? Não adianta apitar o meu Outlook aqui que chegou um e-mail, eu só olho para o e-mail e falo, beleza, eu tenho que conferir se o 2S está funcionando bem, né? Meu cliente tem que ser a informação do meu vendedor tem que ficar rápido para ele entrar em contato. É até engraçado, Anderson, porque a gente conversa com sistemas dos portais hoje via API, né? Que é como se o nosso sistema fizesse parte do sistema deles, né? Os campos são todos. E a hora que você fala da nossa conversa com o sistema deles, como a gente está grudado no sistema, é imediato o envio do lead. Já o e-mail, quando você recebe, muitas vezes ele tem um delay, ele está programado para de tempos em tempos disparar o e-mail. Ele não faz naquela hora. Então é muito comum você receber o lead no C2S antes do que. Antigamente demorava 40 minutos para entrar no portal, o C2S já tinha entregado. Então, assim, hoje o delay é menor, mas existe até hoje. Eu acho que a questão da integração é muito importante, né, cara? Você imagina hoje você ter uma equipe aí de que seja 2 vendedores, ou 4 vendedores, 5, que seja, você ter que entrar em todos os portais que você tem para ver se lá dentro esse portal não vai te avisar, até você ver aquela história que eu falei no começo, né? Aí o cliente, ele já mandou lead para um monte de lugares que se trabalhou um pouquinho melhor que você, já respondeu e já está negociando com o cliente, né? Porque as negociações, Fê, elas são muito rápidas, sabe? Eu acho que o cliente, ele, muitas vezes, a gente tem conseguido fazer muitas coisas que o cliente nem foi na loja, Fê. E assim, nós vendemos seminovos, né? Você fala, eu vendo 0 quilômetro, aí sempre igual. Não, a gente vende seminovo. As negociações são rápidas, o cliente já está assim, se ele te mandar o CPF, já vai saber se abre uma régua de financiamento ou não. O cliente hoje ele tem um nível de informação bem melhor. Ele já vê se você vai mandar um vídeo para ele por vídeo, ou se você fala, eu vou te mandar o vídeo, o cara fica surpreendido. Ele fala, nossa, você vai fazer isso para mim? Porque o consumidor está carente também, né, Fê? Mas esse é o ponto, Anderson. Vocês conseguem converter assim porque vocês estão deixando eles confiantes. Você está mostrando para eles que vocês têm um trabalho bem feito, né? Então, quando você passa confiança para um cliente, que geralmente, quando ele vai conversar com outras lojas, o trabalho não é tão bem feito, não é feito numa velocidade que faça sentido, ele perde a segurança se não é feito assim. E ele ganha quando você faz direitinho. Então, você consegue fazer esse tipo de negociação por isso. Porque você realmente está fazendo um trabalho diferenciado, né? Sim. Mas eu até voltando na parte aí da ferramenta, Fê, não é, né? Acho que a gente
é a intenção da live, a gente falar da informação da ferramenta, da velocidade, de como ela funciona. Mas eu acho que hoje você ter uma ferramenta é fundamental para você poder analisar o número, para você ter a velocidade para responder, para o vendedor também trabalhar ele como uma agenda. Então, eu acho que é fundamental hoje, cara. A gente pensa a ferramenta, né, Anderson, para... A gente só faz isso, né? A gente pensa em gestão de leads, nosso produto é esse, a gente poderia ir para outros mercados, a gente poderia fazer um integrador, a gente não quer fazer isso daí. A gente sabe que o mercado precisa de uma ferramenta onde essa interface comprador-vendedor, né, que a gente chama de... no mundo da tecnologia, a gente chama de... low touch é quando a tecnologia, quando a pessoa é tocada por tecnologia, né? A gente chama de high touch quando você tem gente falando com gente. Então, a gente se especializou nisso. A ferramenta, cada vez, ela vai mais profundamente em resolver isso e cada vez a gente mais percebe que o sucesso está em detalhes. E a gente vai colocando isso na ferramenta para que vocês possam ter essa gestão melhor, né? Então, desde a notificação de aviso do gestor, passou 20 minutos, o lead está ali parado, o gestor é avisado, ele fala com o vendedor, treina o vendedor, poxa, não pode, cara, não dá. Ou então fala assim, mais uma vez, vou ter que encaminhar para outra pessoa, ou vou te desligar porque você não está atendendo legal. Então, assim, ela educa, ao mesmo tempo que ela te gera performance, ela também gera uma educação no time, ela induz a atividade, né? Então, assim, a gente construiu, a gente é muito focado nisso e a gente consegue movimentar o mercado por isso hoje, né, Anderson? A gente está conseguindo realmente ter um sucesso porque a gente é muito focado, né, nessa parte. Então, a gente integra com as outras ferramentas, mas no final, assim, essa parte do relacionamento humano, dessa venda, do acompanhamento do lead, é uma coisa que a gente quer ir cada vez mais fundo para poder proporcionar também isso, né? Especializar e fazer com que vocês consigam vender mais, né? Tem que ir atualizando mesmo, né, Fê? A coisa vai mudando, ainda mais com esse negócio da pandemia. Se você analisar aí há um ano atrás, como já mudou há um ano atrás, né? Antes, a métrica nossa antes de pandemia, uma conversão excelente para nós era falar em 7%, 5%, 7% era excelente. Hoje, por que você está falando numa conversão de 10%? Porque o comportamento do consumidor mudou, né? Então, o comportamento muda, a necessidade do cliente muda, eu sou seu cliente, a necessidade também vai mudando, então a gente é uma atualização, né, cara? Tem que ser uma atualização contínua, né? Anderson, cara, já deu 40 minutos aqui, o tempo voa nessas lives, né? Então, para a gente não prolongar muito mais, eu queria pedir para você fechar aí a live, fazer suas últimas considerações do que você acha importante, né? Principalmente para o lojista que está ouvindo a gente, que quer transformar digitalmente o negócio dele, que quer ir para outro nível, quer levar o negócio dele realmente para alta performance. Qual que é o recado que você daria aí para a gente realmente ajudar essas pessoas que querem ir para um outro nível? Fê, primeiro, cara, eu já falei isso aqui no começo, né? E vou repetir, eu acho que é muito importante isso. Eu tô para ajudar, né? Eu acho que até quem não me conhece, se uma hora assistir aí, quiser me procurar, pode procurar, minha loja tá aberta para todo mundo. Aquela coisa, não, preciso guardar para mim, não preciso guardar meu segredo. Cara, o mercado é grande demais, né? Tem possibilidades demais. E eu acho que essas conversas são muito positivas, né? Para quem está falando, para quem está ouvindo, você começa a conversar e aí você começa a viajar em algum pensamento que você não estava tendo. Essa troca de ideias eu acho que é fundamental. Então, eu estou sempre aberto também para ensinar as coisas da loja, mostrar as coisas da loja, que eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu também, quando você exercita isso, você está se lembrando das coisas. É um exercício que eu acho fundamental para o lojista. Isso falta, né? Falta essa união do lojista, falta essa coisa. Às vezes o cara quer guardar só para ele o segredo. Cara, o mercado é grande, tem para todo mundo. E eu acho que assim, todos nós somos investidores, né, cara? A gente acredita na vida, no negócio. E é chato você não ver a pessoa indo bem, a pessoa prosperando. E é uma coisa que depende muito dela para isso mudar, né? Depende qualificar a equipe, de investir
um treinamento, de fazer a equipe entender a importância. Só que para isso você também tem que ter conhecimento, né? Você tem que ser pagador, né? Então, procurar realmente fazer curso, procurar assistir uma live como a gente está fazendo agora, eu acho que gera, às vezes, algumas ideias, algumas coisas que são importantes, né? E, cara, eu acho que fundamental hoje para mim, eu não canso de falar, eu acho que fundamental é a questão da equipe, ambiente de loja, um ambiente legal para trabalhar, explorarem a Legal. ideia e acreditar, né, cara? Acreditar e tá sempre mudando, Fê. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Tem que estar mudando, tem que se atualizar, abrir a cabeça, trocar ideia com o vizinho, sabe? Em vez de chegar no vizinho e ficar falando, não, quanto você vendeu? Ah, pô, eu tá uma merda. Cara, esquece isso. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, vamos falar de coisa boa, vamos trocar ideia de como a gente pode vender mais. Eu acho que às vezes parece poético demais, né? Você falar isso com o teu vizinho, mas eu acho que a gente tem que ter isso. Acho que o revendedor, falta isso no revendedor, né? Falta isso no lojista. E não só no lojista, né, Fê? Acho que acaba, em todo ramo tem isso, né? Uma coisa que dá certo, eu guardo para mim. Tá errado, né, cara? Eu acho que você propaga, a pessoa vai fazer uma coisa também, troca ideia, e eu acho que essa conversa entre revendedores é fundamental. Puta, super legal, Anderson, até porque o mercado, né, ele tem a reputação dele como um todo, né, os lojistas de autos, assim, tem que ser reconhecido por boas práticas, né, não pode ser um mercado onde é reconhecido por informalidade, por não trabalhar direito, e tem tudo, né, assim como o mercado de autos é assim, em todos os outros mercados você tem gente mais informal e gente mais formal, mas o fato é que elevar o nível do mercado como um todo, acho que é bom para todo mundo, né? E acho que super legal as suas palavras, você com essa... parece poético, mas eu vou na mesma linha. Eu acho que a gente tem que trocar informações, acho que a gente tem que conversar com pessoas, isso abre a cabeça, tem que ler, participar de lives. Essa parte, para mim, é fundamental. Assim, nossa empresa, ela cresce, ela evolui muito por isso. Cada troca que eu tenho com o executivo ou com uma pessoa como você, que a gente aprende muito ali do que está acontecendo no dia a dia, para mim é fundamental isso tudo também. E o C2S, nesse ponto, a gente, óbvio, quer vender o C2S, as pessoas que estão ouvindo aqui a gente falar, óbvio, é importantíssimo, mas assim, nosso papel aqui como líder, né, nesse segmento, na gestão de leads, a gente tem também a obrigação de vir aqui e falar tudo isso. A gente também não é uma empresa antiga, é uma empresa de 6 anos, que a gente praticamente dobrou o tamanho ano passado, dobramos o ano anterior, a gente deve dobrar de novo esse ano. Então, essa é uma empresa que cresce muito, ela está ganhando mais punch para conseguir também ajudar mais o mercado, né? Hoje a gente tem uma área de marketing, então a gente está conseguindo pegar muito do conhecimento que a gente acumulou nesse período todo e hoje começar a trazer de uma forma mais estruturada para o mercado, é o que a gente pretende fazer. E aí, só para convidar o pessoal também, quem quiser falar com a gente tem lá uma equipe de especialistas, entra no nosso site, procura a gente pelas redes sociais, tem um time lá só para ajudar vocês também a entender as dores que vocês têm. Então, eles vão começar fazendo muitas perguntas, entender o negócio de vocês. Eles são muito consultivos também. Vocês comprando ou não comprando, eu sei que a gente consegue ajudar bastante. Então, a gente está bastante aberto para isso. Você ia falar alguma coisa, Anderson? Então, eu até vi uma pergunta aqui, achei bem legal, do Ricardo. A gente, Manda lá. como ficou legal. Já que o C2S salva o contato do telefone do cliente, tem alguma ferramenta para disparar uma divulgação como uma lista de transmissão? Eu acho bem legal isso, porque eu até consigo fazer extraindo do relatório, mas eu acho que se tivesse uma ferramenta para isso, realmente seria bem legal. A gente tem hoje, Anderson, uma ferramenta ela é uma ferramenta à parte, ela chama régua de relacionamento. Então, todos os leads que você tem no C2S é uma ferramenta nova, tá? Assim como o bot a gente lançou muito recentemente. A gente está promovendo ainda. Mas basicamente com a régua, você consegue pegar toda a sua base e a partir de... Você programa qual é o gatilho. O dia que chegou o lead,
eu quero que em uma semana mande essa mensagem, depois de 10 dias mande essa, depois de um mês essa. Você não perde, você acompanha o cliente durante todo o fluxo a jornada de compra dele, né? Então, se a jornada, a gente sabe que ela vai girar por volta, vai de no máximo 30 dias, cria uma régua ali que, por mais que o vendedor eventualmente não faça o trabalho no tempo correto, porque o cara escapou, viajou aquela semana, só volta semana que vem, você consegue trazer ele de volta. Então, o C2S hoje permite que você programe a partir se ele foi marcado como perdido indevidamente, se ele chegou o lead, consegue mandar uma mensagem na hora, para outro dia, você consegue programar algumas coisas desse tipo para que o cara ele volte, mesmo eventualmente o vendedor não fazendo um trabalho naquele lead exatamente da forma que deveria, né? Então a gente tem alguma coisa nesse sentido também, tá? Não sei se é exatamente o que ele queria, mas se não é, aí que tira dúvida com o pessoal lá. Mas bacana, parece uma coisa interessante. Legal? Do meu lado, para fechar, Anderson, a mensagem que eu queria deixar para o pessoal invistam também em pessoas, né? Então muitas vezes eu vejo que a atenção dada para que, primeiro na contratação e depois na formação das pessoas, se ela não for boa, a gente não vai conseguir construir uma máquina em cima disso, né? Porque elas são os alicerces de tudo isso. Acompanhe as métricas, então tem uma ferramenta que permita que você acompanhe as métricas, o C2S consegue te ajudar com isso, e foquem no que dá mais resultado, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito não adianta a gente querer resolver 5 problemas de uma vez. Pega aquele que mais impacta o teu negócio. Se o tempo de resposta não está legal, ou assim, muitos dos leads provavelmente não estão sendo respondidos, que eu nem sei. Vamos garantir primeiro, os leads estão sendo respondidos? O tempo de resposta, que a gente sabe que é o que mais faz diferença. Qual que é o meu tempo de resposta hoje? Onde é que eu quero chegar? E trabalha só esse ponto, uma semana atrás da outra, até você fazer aquele comportamento acontecer. Faz uma campanha com o teu pessoal, faz algum desafio entre eles, para você fixar comportamento. As campanhas servem muito para isso. Você solta um tempo, fixa um comportamento, depois você solta, o negócio acontece, porque o benefício que vem da venda mais vem na comissão do cara, depois ele aprendeu, ele não para mais. Então, assim, pratiquem essas coisas. Então, assim, foquem no que vocês querem que resolva primeiro, e normalmente é a questão do tempo de resposta. Então, assim, coloquem um desafio, vocês têm que responder em menos de 15 minutos o lead. Ele tem que ser respondido muito rápido. E daí, a partir daí, as vendas de vocês começam a aumentar. Oi. Inclusive, vamos para a lição de casa, para o objetivo, né? Como chegar no 10%, alguma coisa assim. Que a gente falou pouco de números, só para dar uma reforçadinha para lembrar. Temos que ter o quê? 15% de agendamento. Do que eu recebi, 15% eu tenho que agendar. 80%, 80% eu tenho que fechar uma venda, eu vou ter uma conversão de 10%. É isso que eu preciso ter. Então, 15% de agendamento, 80% de comparecimento e 80% de vendas. Aí, gente, o Anderson está sendo camarada, hein? Então, assim, entender esses números, ter essas eu não tinha, anotei tudo aqui para mim hoje. Então, quem está acompanhando aqui está recebendo um presente do Anderson. Anderson, sim, obrigado, você está sendo um cara super generoso hoje aqui, passando isso daí. E a verdade é assim, que fazer isso na prática eu sei que é um desafio tremendo. Mas você trazer essa referência para quem realmente está aqui hoje, para quem quer chegar lá e quer fazer acontecer, e é para poucos isso daí, infelizmente. Mas assim, é um sub, você está passando uma informação que é super legal para eles. Eu agradeço aí de coração você compartilhar essas coisas. Imagina, eu que agradeço. E sempre à disposição. Se alguém precisar de algum contato, alguma coisa também, pode procurar. E a gente vai trocando figurinha, vai aprendendo, vai trocando ideia, vai ensinando também. E a gente sempre tira coisa positiva disso, né? Show de bola, Anderson. Cara, obrigado aí por essa live. Eu acho que ela foi muito legal. Aprendi muito. Espero que o pessoal tenha aprendido, que tenha gerado valor. Compartilhem com os amigos de vocês. Para a gente é super importante difundir isso tudo. Então, quem gostou, quem aprendeu, passa para frente conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa super legal. E quem quiser falar com a gente também, entra lá no site, pede para falar com o especialista. A gente consegue ajudar todo mundo também que quiser. Tá bom? Pessoal, Anderson, boa noite. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Boa noite, pessoal. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Valeu, Anderson.